O Senhor Jesus Cristo está vivo. O Senhor Jesus Cristo está vivo. Melhorou. E está no nosso meio, amém? Ele disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estará. Então ele está aqui nesta noite. E nós viemos para cultuá-lo e também para aprendermos da sua palavra. Vamos orar agora, como fazemos todas as quintas-feiras uns pelos outros. Quero que você mencione membros da igreja que não estão aqui nesta noite, que o Senhor possa alcançá-los e que a igreja do Senhor Jesus possa ser fortalecida. Peço aos irmãos que orem pela liderança da igreja de Gilgal, coloque os líderes no altar do Senhor, para que o Senhor possa, através dessa liderança, dar direção para a igreja, né? Dar firmeza para a igreja. Vamos orar então agora em nome de Jesus. Senhor, nós te adoramos nessa noite, e diante do teu altar, Senhor, nós colocamos a nossa vida. Ó Deus, colocamos cada pessoa que está aqui neste lugar nessa noite, cada um dos que saíram da sua casa. Ó Deus, viemos aqui porque nós precisamos do Senhor, precisamos da comunhão contigo, precisamos da comunhão do teu Espírito Santo, precisamos da tua palavra, precisamos da graça do Senhor sobre nós. Deus, em nome de Jesus, então, te apresentamos cada uma das pessoas que estão aqui, pedimos que o Senhor, Deus, venha trabalhar em cada coração, em cada vida. O Senhor sabe a necessidade, ó Pai, de cada um, e nós entregamos o teu altar, e pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar o teu povo, abençoe os que estão aqui na igreja, os que também não puderam vir nesta noite, que o Senhor possa, ó Pai, alcançá-los com a graça do Senhor, fortalecendo a igreja nessa caminhada, nós possamos caminhar firmes na tua presença, ó Deus, para o alvo, ó Deus, da nossa suprema vocação no Senhor, ó Deus, colocamos diante de ti, ó Pai, a liderança da igreja de Gilgal, os líderes dessa igreja, o Senhor tem colocado a responsabilidade de estar orientando o teu povo na palavra. Senhor, abençoe a liderança dessa igreja, possa animá-los, que o Senhor possa, ó Pai, avivar cada um deles, para que possamos, ó Pai, compreender nessa caminhada um passo que agrade o Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te adoramos. Amém. Amém. Os irmãos podem aplaudir o Senhor Jesus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é e a sua misericórdia. Amém. É a causa de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor, é a graça dele sobre nós, nos dá a condição de estarmos aqui nesta noite. Vamos abrir a Bíblia na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Estamos encerrando o capítulo 15 de Coríntios. Enquanto os irmãos acham, nós queremos mais uma vez mencionar, no sábado nós teremos aí, né, uma feijoada sendo vendida, marmitex, né? Nós teremos o mini marmitex a R$6 e nós teremos um marmitex maior a R$10. Nem se você, Ivana, quem mais que está responsável? Luciene, Ivana e Patrícia. Os irmãos façam encomenda com ela aí, vamos, né, no sábado dar folga aí para aquelas pessoas que mexem no fogão. Não vou falar para as irmãs não, porque tem muito irmão que mexe no fogão também, faz uma corridinha, isso é bom. E aí nós vamos degustar e aprender e também abençoar, né, a obra do Senhor. Estamos aí contando com os irmãos. Coríntios capítulo 15, versículos 50 a seguir. Todos acharam? Não, está escrito assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará,
os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Então, aí mais um trecho da palavra de Deus, escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja aos Coríntios. Como nós temos aprendido, essa é uma igreja que recebeu muitas correções através do apóstolo Paulo. Eles mesmos, a liderança ali, escreveu para o apóstolo Paulo, inquirindo acerca de algumas dúvidas que eles tinham, e outras coisas foram relatadas ao apóstolo Paulo sobre como a igreja estava procedendo, praticando. Então essa é uma carta muito teológica, muito doutrinária, né? Nós vemos doutrinas muito importantes da fé cristã sendo colocadas na carta aos Coríntios. Doutrina, nós vemos ética cristã, enfim, é uma carta muito rica no sentido de normatizar o culto, né, da igreja, não só a igreja de Corinto, mas a igreja do Senhor Jesus e, consequentemente, nós, Igreja Batista Gilgal, que somos a igreja do Senhor Jesus também. Então, as diretrizes que o apóstolo Paulo dá para a igreja de Corinto, né, aí nos primeiros séculos da era cristã, primeiro século da era cristã, essas mesmas diretrizes, essas mesmas bases, essas mesmas doutrinas são para nós hoje. Então, nós temos que fazer uma leitura dessa carta e aplicá-la e vermos os pontos em que de repente nós precisamos fazer correção, e nos pontos que de repente nós estejamos bem alinhados com o ensinamento bíblico, de forma que aqui o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, quer trazer uma pureza maior para a igreja, trazer uma pureza maior para os cristãos, um relacionamento mais saudável uns com os outros, com a igreja, e um relacionamento mais saudável com o próprio Cristo, dono da igreja. Então, ensinamentos diversos, né? E nós já estamos aqui no final da carta, agora numa parte de que ele mexe com uma doutrina que ela é fundamental para a fé cristã. Doutrina fundamental nós encontramos nesse capítulo 15. Então nós precisamos ouvir e entender aqui esse capítulo 15, quando ele vai tratar mais especificamente sobre as coisas referentes à morte e à ressurreição do Senhor Jesus, e consequentemente a morte e a ressurreição também dos santos, que nós temos aqui em Corinto, da carta escrita. Então nós que estamos aqui participando desses
que nós prestemos atenção para que nós possamos aprender a verdadeira doutrina que a palavra de Deus nos dá. O que é doutrina? Sempre falamos isso, né? Doutrina é um ensinamento fundamental de uma religião. Isso é doutrina. É um ensinamento fundamental de uma religião, ou de um grupo, né? De uma organização. É o ensinamento fundamental, é a base, aonde tudo é colocado, aonde a construção é colocada, é a base. A doutrina é isso, né? E então, aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo, como já foi falado pelos outros pregadores, no início aí do capítulo 15, quando ele fala sobre a ressurreição, lá no primeiro versículo: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se tiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que a tenhais escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei, que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então ele fala aqui, no início do capítulo, falando sobre a morte e a ressurreição de Cristo. E agora, nesse capítulo 15, ele vai trabalhar um ensinamento que estava errado na igreja de Corinto. De alguma forma, entrou-se um ensinamento que os crentes, as pessoas, os cristãos, no final das contas, não iriam ressuscitar. E então o apóstolo Paulo trabalha a partir do momento de mostrar que Cristo morreu e ressuscitou, e consequentemente os crentes que estavam em Cristo Jesus também iriam. Alguns passarem pela morte e ressuscitarem, e outros, mesmo vivos, seriam transformados e entrariam, né, na vida eterna com o seu corpo modificado. Então ele traz essa doutrina aqui, que é muito importante, mais uma vez, ressalto. Vamos ler então aqui o versículo. Eu fiz a leitura toda do capítulo, fiz do capítulo, do versículo 50 ao 58. Tá, tem um repetir. Então tá, então no final, depois de tratar aqui sobre a questão de que as pessoas vão ressuscitar, então ele fala para os crentes que as pessoas que morreram em Cristo vão ressuscitar, porque Cristo morreu e ressuscitou, e Cristo é a garantia dessa ressurreição. Ele vai finalizar agora, no capítulo 15, ele vai mostrar como isso vai acontecer. É importante ressaltarmos aqui, né? Aqui o versículo 50 ele diz: isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então agora ele vai ensinar para a igreja de Corinto, e consequente para nós, que a vida eterna, a vida do porvir, ela não poderá ser herdada com o corpo que nós temos atualmente, com o nosso corpo que nós temos atualmente. E é isso que ele explica na carta: que há sim ressurreição, que há uma volta, mas que as pessoas não voltarão como estavam antes, ou com seus corpos corruptíveis, ou com seus corpos mortais. E aqui temos uma doutrina para aprendermos, que ela é muito importante. Então ele diz aqui que afirma que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Esse corpo mortal, né, carne e sangue, ele está falando do corpo mortal, não pode herdar o reino de Deus. E aí ele vai explicar.
Primeiro porque o corpo, o nosso corpo, o nosso ser aqui, né, ele se tornou corruptível e ele se tornou mortal. Como quando nós fomos criados em Adão, vamos pegar Adão. Adão foi criado um ser, um homem, com natureza santa, porque ele foi criado por Deus. Deus que foi o criador de Adão. Então, a natureza natural de onde Adão veio, a sua natureza, é Deus quem fez. Então, naturalmente, ele veio sem pecado. Mas, e também, consequentemente, natureza física, parte física, parte imaterial de Adão, natureza dele era uma natureza santa. Isso se confirmaria, provavelmente, se Adão não viesse a pecar. Mas quando Adão pecou, então ele se tornou corruptível e, consequentemente, mortal. Vamos ver aqui. Eu vou pedir aos irmãos para me ajudarem a ler aí a Bíblia. Quem for ler, pode tirar a máscara para que a sua voz seja ouvida. Tira a máscara, leia em voz alta e retorna, Então, quando o nosso corpo se tornou corruptível, quando o nosso corpo se tornou mortal, essa também é uma doutrina muito séria na Bíblia, muito importante que nós saibamos isso. Quando? Alguém leia para a gente aí Gênesis capítulo 3, versículos de 6 a 10. Pode quem for ler com a voz bem alta. Vamos lá, rapidinho. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei para que não comesses? Ok, até versículo 11, 6 a 11. Então aqui nós temos o relato quando o homem se tornou corruptível e quando o homem se tornou mortal. Aqui, quando ele tocou, ele desobedeceu a Deus. Nós vemos aí, vendo uma mulher que a árvore era boa para dar entendimento, tocou no fruto e comeu. E o versículo 7 diz: abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Olha, nós já vemos aqui a entrada quando está colocando essa palavra, e perceberam que estavam nus. Aqui eles já começam a ter vergonha. A vergonha aparece, Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para cima. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava na viração do dia, esconderam-se, ou seja, ficaram com vergonha, estavam com medo, ficaram com medo. E aí o versículo 9: chamou o Senhor Deus ao homem: onde está? E ele respondeu: ouvi a tua voz, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, até antes deles tocarem, o homem não tinha a corrupção no seu ser. Agora, essa corrupção, ela dá em todas as áreas, tanto física quanto emocional, quanto espiritual. O homem passa a ser corruptível, passa a ser, ter uma deteriorização, uma putrefação, se nós podemos dizer assim, na sua carne e na sua parte imaterial.
16, 19 e 20. Pode ler comigo. Desculpa, é capítulo 3, versículo 16, 19 e 20. Ainda no capítulo 3. E a mulher disse: multiplicarei sobre nós os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, não comesses, maldita é a terra, por causa. Em fadigas obterás dela sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também carnes, agórios, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, e por ser a mãe de todos os seres humanos. Leia o 24 para mim ainda, irmão. Por favor. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para marcar o caminho da árvore da vida. Amém. Então, todos esses versículos que nós lemos falam da questão da corrupção que o homem passou a ter e da morte. Então, nós vemos aqui que antes da queda, antes do homem desobedecer a Deus, ele trabalhava, mas ele não tinha fadiga, ele não tinha sofrimento, e todas estas coisas são partes da morte que o homem experimenta. São partes da morte que ele experimenta, sendo que a morte, principal vem como sentença sobre o seu corpo também, como diz aí o versículo 19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, quando o homem tornou-se corruptível, aqui, quando ele tocou, e consequentemente, todos os posteriores de Adão, eles se tornaram pessoas corruptíveis e mortais. Então, a fadiga, a canseira, tudo isso é sentença de morte sobre o homem. Tudo isso tira a vida do homem, tira o prazer do homem, a canseira, a fadiga, o medo, a ansiedade que nós vemos aqui. Tudo isso são coisas que fazem parte da natureza do homem agora, do homem caído. Então faz parte dessa corruptibilidade do homem. O homem corruptível, muitas vezes nós entendemos que corruptibilidade é apenas com corpos que envelhecendo. Sim, é também, porque quando o Senhor deu a sentença para eles, ali de que no pó eles voltariam, então deu uma ordem para que o corpo do homem, as suas células viessem a envelhecer, posteriormente a morrer, consequentemente, fim do corpo humano, Mas nós vemos aqui várias palavras que estão colocadas aí, que fazem parte dessa corruptibilidade do homem, faz parte. O homem se tornou corruptível, então, fadiga, medo, vergonha, todas essas coisas não estavam presentes no homem original. No homem original, criado por Deus, não, ele não tinha medo, não tinha vergonha, não cansava, a mulher, não daria luz a filhos com dores aumentadas daquela forma. E por fim nós vemos o versículo 24, que o homem foi expulso da presença de Deus, foi expulso como sentença
final da morte do homem. Então, quando o nosso corpo se tornou corruptível, quando o homem se tornou mortal, quando ele pecou contra o Senhor. Alguém lê para a gente Jó 17, do versículo 13 a 16. Jó 17. Mas, se eu aguardo já a sepultura por minha casa, se nas trevas estendo a minha cama, se ao sepulcro eu clamo, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá, e até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Então o homem se tornou mortal. Que Jó está falando de que o que aguarda ele é a sepultura. E infelizmente, isso alcança a todos os homens. Salmo 49, versículos de 8 a 15. Salmo 49. Salmo 49, de 8 a 15. 2. A redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a dor. Porquanto, vê-se morrer os sábios e perecer o canto, o escudo, como o mérito, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas, e as suas moradas para todas as gerações chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. Errantes como os animais perecem. Ao proceder a estultice deles, assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para o pó, onde a sua formosura se consome, a sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus retirará a minha alma do poder da morte, pois ele me tornará para si. Amém. Amém para o versículo 15. O restante aqui é complicado, né? Porque o salmista está falando aqui que as pessoas não pensam na questão da morte. Eles pensam, versículo 11 diz: o seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Então, aqui a Bíblia está dizendo: por mais que as pessoas não pensem na morte, todos os homens vão morrer. E alguns pensam, em perpetuar assim o seu estadia, o seu lugar, estão pensando no temporal, no tempo apenas, mas vai chegar um momento que vai morrer. Então o homem se tornou mortal e ele vai descer mesmo na sepultura. Todos os homens. E aí o Salmo diz ainda leremos o Salmo de número 109, versículo 29. 109, 29. Vou pedir a algumas outras pessoas para ler, para nos ajudar participando aqui, Senão até o Alisson, não só que eles não devam ler, mas vou dividir um pouquinho mais aí. Leonor, pode ler para mim, por favor? Cubram-se de ignomínia os meus adversários, e a sua própria confusão os envolva como uma túnica. Só um minutinho, eu pedi sempre
29. Por alguma forma eu errei esse aqui, não é esse não, tá, Klaus? Você vai ler no próximo livro, mas não é este não. Eu li um versículo e anotei outro, minha anotação aqui está errada. Bom, enfim, o homem se tornou cortível e o homem se tornou mortal e ele vai descer. E não tem jeito. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui aos Coríntios que corpo, que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. O homem não vai herdar desse jeito, porque o homem vai morrer. Todo ele vai morrer. Né? E o que acontecerá? E o que vai acontecer para que o nosso corpo seja mudado? É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Nós nos tornamos corruptíveis, nós nos tornamos mortais, os homens irão morrer, mas o que irá acontecer que vai mudar? Oi? Versículo 8, é o 109, 8. Não tá, então nós estamos sem óculos ali, mas ela achou. Pode, ô Glaucio, então ver o versículo que ela achou aqui. Confere, versículo 8. Seus dias sejam poucos, e tome outro o seu lugar. Seus dias sejam Poucos. A questão da morte do homem. Não era específico, mas ele tem a ver sim, né? O Salmo aí está falando sobre a questão da morte. Bom, o que acontecerá com o nosso corpo? O que vai acontecer para que o nosso corpo seja mudado? Isso afirma, irmão, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdarem a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Todos nós seremos transformados. Interessante, olha aqui, preste atenção nesse ensinamento da doutrina que o apóstolo Paulo traz aqui. Um mistério, digo, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos passaremos pela morte para que o nosso corpo seja transformado. Nem todos passaremos pela morte para que o nosso corpo seja transformado. Porque alguém pode pensar também que só depois de ter morrido que o corpo vai ser transformado. Mas não é isso que ele está ensinando, não. Ele diz um mistério: nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos para herdar a vida eterna. Para a vida eterna, todos nós cristãos seremos transformados. E quando isso vai acontecer? Quando vai acontecer a transformação do corpo daqueles que morreram, eles vão voltar, e a transformação do corpo daqueles que não morreram, mas que serão transformados. Isso acontecerá quando Cristo Jesus voltar. Quando Jesus Cristo voltar, nós, os cristãos, os crentes em Cristo Jesus, serão transformados. Mateus 24, do versículo 27 a 31. Pode ver para a gente aí, quem achar? Mateus 24, 27 a 31. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Onde estiver o catarão, aí se juntarão os adultos. É o 31. Logo em seguida, a população daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os homens da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade do céu. Então, quando ele voltar, virá como um relâmpago, né? E ele vai mandar
que se reúna de todos os 4 cantos da terra, onde estiver, as pessoas serão reunidas pelo Senhor para estarem com Ele. Ele enviará os seus anjos, né, com um clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Serão este momento que acontecerá, a volta de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos lá? Versículos de 13 a 17. Tessalonicenses 4, de 13 a 17. Margarete, pode ler para mim? Por favor. Amém? Então nós temos aqui o apóstolo Paulo pegando o que o Senhor Jesus falou, ele aprendeu do Senhor, né? E ele agora colocando mais uma vez fortemente: olha, não quero que vocês sejam como os ignorantes acerca dos que dormem, porque dada a ordem, o anjo, a trombeta vai tocar, e os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos também, né, transformados no abrir e fechar de olhos. É interessante que a carta aqui aos Coríntios, quando ele fala aqui no versículo 52, né? No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, aqui o que vai acontecer rapidamente, não é a vida do Senhor que vai ser rapidamente, consequência até, né? Mas é a transformação do nosso corpo. O texto aqui, o versículo, quer falar sobre a transformação. Não é a vida do Senhor, a vida do Senhor vai ser rápida mesmo, ele vai vir rapidamente, mas não é no sentido de que vai vir e vai desaparecer. O Senhor vai vir e todo olho verá o Senhor Jesus quando ele voltar pela segunda vez. Então ele virá julgar os povos, ele virá. Mas o que vai acontecer quando Jesus Cristo vier? Os crentes que estão em Cristo ressuscitarão primeiro e serão transformados. Essa transformação será no abrir e fechar de olhos. É no abrir e fechar de olhos que o corpo será transformado. Então a corruptibilidade será substituída pela incorruptibilidade, e a mortalidade será substituída pela imortalidade. O homem, o crente, né, se tornará aí nesse momento que ele vai se tornar incorruptível, mortal, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Aí vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos de 7 a 10. Quem achou pra gente? Pode ler. Léo, aos outros, sois atribulados, ali juntamente conosco, quando o céu se manifestar
aí banidos da presença do Senhor para sempre. Então os crentes serão ressuscitados. Aqui na carta de Coríntios ele está falando isso, serão transformados, o seu corpo será transformado para participar da vida eterna. Os ímpios também serão ressuscitados, os que morreram, e também terão seus corpos transformados, mas não será como os corpos dos crentes, né? Nós ainda teremos um que a mais, porque as pessoas, para entrarem na eternidade, terão, de certa forma, o seu corpo incorruptível. Todas as pessoas, ao entrarem na eternidade, terão o seu corpo incorruptível. O corpo do crente será ainda bem mais diferente do que o ímpio. Por que o corpo do ímpio será incorruptível? De certa forma, incorruptível. É porque o corpo não será mais destruído. As pessoas que morreram queimadas ou morreram afogadas, seja o que for, e que o seu corpo está agora na terra ou na água, ou que foi cremado, que seja, quando Jesus Cristo vier, todas essas pessoas ressuscitarão com os seus próprios corpos e se apresentarão diante do Senhor para serem julgados e vão ser lançados na eternidade longe de Deus, mas terão uma existência fora da presença de Deus nos seus próprios corpos e não mais se desfarão, existirão, de uma forma então, experimentam nesse sentido incorruptibilidade, não vai se desmanchar mais, o corpo do homem não vai se desmanchar, ele vai permanecer, porém vai experimentar sofrimento. Nesse sentido é o tipo aí de corrupção que permanece nesse corpo. Já os crentes, já os que estão em Cristo Jesus, terão seus corpos transformados, mas ainda terá um além, quem maior do que os ímpios. O corpo do cristão, a Bíblia diz que ele será glorificado, receberá então uma perfeição, um tipo de perfeição. Mateus 13, 40 a 43. Vamos ler o que está escrito aí. Mateus 13, 40 a 43. Então nós vemos aqui ele falando sobre esse julgamento final, quando ele dá uma alegoria aqui, ele fala uma palavra aqui do trigo e do joio, e ele diz que se separará, o joio vai ser queimado e vai sofrer. 42, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então as pessoas com seus corpos vão entrar para a eternidade, uma eternidade de sofrimento no corpo, uma eternidade de sofrimento. Enquanto o versículo 43 diz: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os justos participarão de uma glorificação. Em Romanos capítulo 8, versículo 17. Vamos ler aí, Romanos 8, 17. Quem achar pode ler.
seremos glorificados, né? Nós, se sofremos com Ele agora, se padecemos com Ele agora, se morremos, vamos ressuscitar com Ele e também seremos glorificados. Filipenses capítulo 3, versículos 20 a 21, vamos ler aí, Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem até subordinar a si todas as coisas. Então Ele virá e nós participaremos do corpo da sua glória. Nosso corpo, né, será glorificado. Não simplesmente se tornará um corpo incorruptível, mas um corpo glorificado, né, sem defeito nenhum, sem nenhum tipo de falha. Corpo, praticamente aquele corpo original que Adão teve antes de cometer o pecado, né? Talvez até com a mais, né? Porque fala de glorificado, Adão talvez não tivesse o seu corpo glorificado, mas nós, os homens, teremos, os que estão em Cristo Jesus. Colossenses 3, versículo 4. Colossenses 3, 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também sereis manifestados com Ele em glória. Em glória. Então, quando Cristo se manifestar, então nós também estaremos com Ele em glória. E ainda, 1 Pedro, primeira carta de Pedro 5, versículo 1. Washington, já que o irmão Washington. 1 Pedro 5, 1. Logo, pois, aos presbíteros, que é que vós, Deus presbíteros, como eles, e testemunham dos sofrimentos de Cristo, e além das participantes da glória que há de ser revelada. Co-participantes da glória que há de ser revelada. Interessante que vários versículos que nós lemos aqui, se os irmãos observaram, eles falam primeiro do sofrimento, né? Do sofrimento do cristão, do sofrimento do crente com Cristo, se formos identificados no sofrimento com Ele. Vários versículos que nós lemos falam isso. Se formos identificados no sofrimento com Ele, depois participaremos da glória dele. Esta é a esperança. Essa é a esperança que o apóstolo Paulo então está tratando aqui no capítulo 15 de Coríntios, né? Quando ele está fechando o capítulo, mas ele falando da grande esperança que nós temos. Então ele fala que Jesus Cristo, sim, morreu e ressuscitou, e ele venceu a morte. Assim como ele morreu, ressuscitou e venceu a morte, também ele prometeu que nós, os que cremos nele, também, mesmo sendo nós pecadores, mesmo sendo nós corruptíveis, um dia nós haveremos de vencer a corruptibilidade e a mortalidade, e passaremos a ser incorruptíveis, e ainda passaremos a ser imortais, e ainda seremos glorificados em Cristo Jesus, com Cristo Jesus. Participaremos da glória que Ele tem. É por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui nessa carta, nesse final, ele fala para a igreja de Corinto: olha, essa é a grande esperança nossa. Em alguns momentos ele diz: olha, se nós esperarmos somente nessa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Por que ele fala que somos mais? Porque nós mesmos nos podamos de tantas coisas, de tantos prazeres carnais, e se não tem ressurreição, se não tem vida eterna, então nós somos os mais infelizes dos homens. Mas ele diz: não, olha, preste atenção, igreja, é importante, necessário que agora, neste momento, vocês aceitem o sofrimento que é necessário passar.
poder, e no final de tudo, nós seremos e participaremos da glória de Deus. Amém? Então, o que vai acontecer no final é que a morte será vencida. Vamos ler aí, versículo 54. Alguém pode ler para mim? Parte B, 54 a 57. Amém. Glória a Deus. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o imortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte. A morte é o último inimigo a ser vencido. Amém. Por enquanto, todos nós. Mas ela já está com um dia marcado para ser derrotada. No dia que o Senhor Jesus vier. Aleluia. Então Ele vai dar a ordem, e os que morreram em Cristo ressuscitarão também. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para estarmos com o Senhor, e os nossos corpos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Os nossos corpos serão transformados, incorruptíveis, e depois seremos glorificados com o Senhor, e aí a morte será vencida. Aleluia, glória a Deus. E o apóstolo vai escrever: e todo que tem essa esperança, purifique-se a si mesmo. Agora o apóstolo Paulo fecha o capítulo 15 com esta palavra, com essa palavrinha do versículo 58. Quem pode ler para mim? Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia! Então, portanto, por causa de tudo que eu falei, por causa de tudo que eu expliquei, por causa de tudo que vai acontecer, por causa do nosso futuro que está guardado, pelo que virá, pelo que o Senhor irá realizar na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, pelo que o Senhor irá fazer com os próprios incrédulos ímpios, por tudo que Ele irá fazer, por tudo que eu falei. O apóstolo Paulo diz, ele fecha o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Isso tem que estar na nossa mente todos os dias. Por que você trabalha para o Senhor? Por que você segue o Senhor? Por que você obedece ao Senhor? Por que você crucifica a sua própria carne? Por que você agora sofre as dores de Cristo? Porque o seu trabalho no Senhor não será em vão. Essa é a palavra de Deus. É isso que o apóstolo Paulo queria falar para a igreja de Corinto. Há uma esperança para nós, e de olho nesse alvo, nós temos que viver agora, trabalhar agora. Portanto, meus amados irmãos, sede inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? Não é momento de recuarmos agora, não é momento de esfriarmos agora, não é momento de termos medo agora, não é momento de pararmos. A igreja de Cristo, eu e você, fomos chamados aqui pelo apóstolo Paulo em Coríntios para trabalharmos para o Senhor, trabalharmos enquanto é dia, trabalharmos enquanto estamos num tempo chamado hoje. Hoje é o tempo que o Senhor nos dá para que nós trabalhemos para o Senhor, porque haverá o dia que Ele vai chamar todas as pessoas para estarem diante de si, e Ele vai separar o trigo do joio, Ele vai separar as ovelhas dos bodes, Ele vai separar
separar o justo do ímpio, aquele que viveu uma vida voltada para Ele, daquele que se esqueceu do Senhor, daquele que quis cansar a sua vida a favor do Senhor, para descansar daqueles que vivem agora em relação a Deus, descansados das coisas de Deus. Vamos nos colocar de pé? Nós vamos agora nesta noite orar a Deus, pedir ao Senhor que esta palavra possa ficar cravada no seu coração, amém? Eu quero te perguntar, eu te pedi responder com máscara, mas pode ainda propriamente. O Senhor Jesus falou contigo nesta noite? O Senhor falou com você nesta noite? O Espírito Santo falou com você? Qual a mensagem que Ele deu para você? Qual é a mensagem que Ele trouxe para você? Deixe isso gravado no seu coração, cravado no seu coração, e caminhe segundo a palavra de Deus. Senhor, nós te adoramos nessa noite. Muito obrigado por essa oportunidade de estar na tua casa, e muito obrigado porque o Senhor falou conosco mais uma vez. Muito obrigado porque o Senhor está nos orientando, nos alertando, nos instruindo, nos admoestando, Senhor. Obrigado porque as tuas palavras, por mais que em alguns momentos elas pareçam ser duras, mas são verdadeiras. Melhor são as tuas palavras verdadeiras, ó Deus, do que o beijo falso. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está falando conosco e queremos ouvir o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, na nossa caminhada, que nós possamos viver nesses dias, ó Deus, com os olhos da eternidade, que nós possamos viver esses dias que o Senhor nos dá com os olhos da eternidade. Leva o teu povo para casa, abençoe os que estão aqui, os que também estão em casa, que a glória do Senhor seja sobre a sua igreja, agora e sempre. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com você, com sua família, aonde quer que você venha colocar a planta do seu pé, agora e para sempre. Toda a congregação do Senhor Jesus, diga amém? Abençoe o seu irmão com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sai abençoando o Senhor.